Olá, boa tarde. Vamos lá, vamos começar o nosso estudo de geometria analítica hoje. Vamos começar definindo o que é essa geometria analítica? É estudo da geometria voltada ao plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Relembrando aqui, o plano cartesiano é o plano de coordenadas x, y, ok? Vamos lá. Primeira coisa, primeiro passo aqui na nossa geometria analítica. A gente vai estudar equação de reta, vai estudar ponto, vai estudar distância entre dois pontos, vamos estudar equação de circunferência, equação de elipse, entre outras coisas. Hoje nós vamos nos atentar ao ponto. O que é o ponto na geometria analítica? Na geometria analítica, um ponto é um par de coordenadas, certo? O meu ponto A aqui, ele é um par de coordenadas. Eu tenho uma coordenada x e uma coordenada y, ou seja, meu ponto A. Um ponto B aqui seria um ponto B é uma coordenada x e uma coordenada y, certo? Aonde o x é a abscissa e o y é a ordenada, certo? Então, o que é um ponto em geometria analítica? Um ponto em geometria analítica são pares de coordenadas. Uma coordenada x e uma coordenada y me define um ponto em geometria analítica. Vamos pensar aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu vou marcar aqui 1 e 2. Eu tenho esse ponto C. Então, o meu ponto C é 1 para x e 2 para y. O que é o meu ponto C? É x igual a 1 e y igual a 2. Ok? Então, definindo aí o que é ponto, aqui menos 1 e menos 2. O ponto menos 1, menos 2 é esse aqui, vamos chamar ele de D. Então, D é o meu ponto, menos 1 em x e menos 2 em y. Ok? E assim a gente define ponto. Vamos pensar aqui e aprender a calcular a distância entre dois pontos de uma em geometria analítica. Distância entre dois pontos vai ser o quê? A distância que está o ponto A do ponto B, ou ponto C, do ponto D, dois pontos quaisquer. Então, eu tenho aqui o meu eixo X e eu tenho aqui, vou pegar aqui o meu ponto A. Aqui eu tenho X de A. Aqui eu tenho Y de A. Esse X de A e esse Y de A serve para qualquer valor. A gente vai generalizar aqui. E aqui eu tenho o meu ponto B, aonde eu tenho Y de B aqui, e aqui eu tenho X de B. Eu quero descobrir a distância entre esses dois pontos. A distância entre dois pontos, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Ou seja, eu tenho que descobrir o tamanho dessa reta. Como que a gente faz para descobrir essa reta? Eu vou aqui, ó, e vou usar um artifício aqui e vou fazer isso daqui. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. E eu sei que esse tamanho aqui é um cateto e esse é outro cateto. E aqui é a hipotenusa. Então, eu sei que a distância de A a B, eu vou chamar isso daqui de A, isso daqui de B, isso daqui de C. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, a gente tem que A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado, ok? Só que aqui, a gente vai fazer diferente. Esse A, a gente vai chamar de a distância de A até B. Vai ser igual ao quadrado, vai ser igual a essa distância aqui que a gente chamou de B ao quadrado. O que é essa distância? É x de B menos
x de A. Então, x de B menos x de A é esse tamanho aqui, ok? A gente tem, aqui eu tenho x de B, eu tiro x de A dele, sobra x ali, ao quadrado. É igual a E mais esse pedaço aqui que sai do Teorema de Pitágoras, que é o nosso C. O que é isso daqui? Y de B menos Y de A. Y de B menos Y de A ao quadrado. Daqui eu tiro, eu não quero a distância ao quadrado, a gente coloca uma raizinha aqui e uma raiz aqui. Daqui eu tiro a minha fórmula, que é a distância de A até B, ou a distância entre dois pontos, é igual a raiz de x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Ok? Então, aqui a gente tem a nossa fórmula. Vamos fazer um exemplozinho aqui com números, que fica bem mais legal da gente calcular a distância entre dois pontos. Calculando a distância entre dois pontos. Seja o ponto A, seja A 2 e 3, e B igual a menos 2 e menos 5, determine a distância de A até B. Então vamos lá, para me calcular a distância de A até B. Então eu tenho que a distância de A até B vai ser igual a raiz de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Substituindo aqui os valores que a gente tem, distância de A até B é igual a raiz de x de B menos 2 menos 2 ao quadrado menos 5, que é o meu y de B, y x y menos 5 menos 3 ao quadrado. Distância de A até B vai ser igual a raiz de menos 2 menos 4 ao quadrado mais menos 5 menos 3 menos 8 ao quadrado. Distância de A até B vai ser igual a raiz de menos 4 ao quadrado, 16, mais menos 8 ao quadrado, 64. Distância de A até B vai ser igual a raiz de 80. Ok? Fatorando esse 80, por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Então eu vou tirar 1, 2 para fora. Então a distância de A até B vai ser igual a 4 raiz de 5. Unidade de medidas. Vamos lá. Agora vamos fazer um outro exemplo, um exemplo diferente. Eu vou ter 2 pontos agora e um terceiro ponto que eu quero descobrir uma coordenada desse ponto. Só que para isso vamos pensar no seguinte. Eu tenho o meu ponto A igual a 2 e 3, o meu ponto B igual a 4 e menos 1, e o meu ponto C igual a 2 e C. Eu quero descobrir o valor de C, sabendo que esses pontos A
e B são equidistantes. A é equidistante a e B são equidistantes a C. O que é A e B ser equidistantes a C? Significa que a distância de A até C é igual à distância de B até C. Quando fala que eles são equidistantes, o A e o B são equidistantes de C, significa que a distância de A até C é igual à distância de B até C. Aplicando aqui, a gente tem que a distância de A até C é igual a raiz de x de C menos x de A ao quadrado mais y de C menos y de A ao quadrado. Isso é igual, né? Distância de A até C vai ser igual a raiz, né, de x de A menos x de C, ou x de C menos x de A, tanto faz. Não vai impressionar nosso trem aqui. X de C menos x de A ao quadrado, mais y de C menos y de A, isso ao quadrado. E a distância de B até C é x de C menos x de B ao quadrado, mais y de C menos y de B ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Então, se a distância de A até C é igual à distância de B até C, eu pego isso, coloco no lugar de distância de A até C, e isso daqui no lugar de distância de B até C. Então, eu tenho que isso daqui é raiz de x de C menos x de B ao quadrado, mais y C menos y de B, isso ao quadrado. Resolvendo aqui, vamos substituir agora. É igual a raiz de x de C, 2. X de A, menos 2. Isso ao quadrado. Mais y de C. Y de C é C. Y de A, menos 3 ao quadrado. Isso é igual a x de C, 2. X de B, menos 4. Isso ao quadrado. Mais y de C, menos 1. Menos y de C. Menos 1, isso ao quadrado. Vamos lá. Então, 0. 2 menos 2, 0. 0 ao quadrado, 0. Então, eu vou ter aqui C menos 3 ao quadrado. Ok? Dentro dessa raiz aqui. Isso é igual a raiz de 2 menos 4 menos 2 ao quadrado. Mais C mais 1, menos vezes menos, menos, ao quadrado. Vou elevar esses dois lados aqui ao quadrado para me tirar a raiz. Corta aqui com a raiz, corta aqui com a raiz. Então, de cá eu vou ter C menos 3 ao quadrado. E do lado de cá eu vou ter menos 2 ao quadrado, 4, mais C mais 1 ao quadrado. Desenvolvendo isso daqui, C menos 3 ao quadrado é igual a C menos 3 vezes C menos 3, ok? Fazendo a distributivazinha aqui, a gente tem C vezes C, C ao quadrado. C vezes menos 3, C. Menos 3 vezes C, menos 3, C. Menos 3 vezes menos 3, menos vezes menos, mais 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter que isso daqui é C ao quadrado, menos 6C, mais 9. Então, no lugar disso aqui, a gente tem C ao quadrado, menos 6C, mais 9. Isso vai ser igual a esse daqui. C mais 1 ao quadrado. C mais 1 ao quadrado,
C mais 1 ao quadrado é igual a C mais 1 vezes C mais 1. Fazendo a distributiva aqui, a gente tem C vezes C, C ao quadrado. C vezes 1 mais C. 1 vezes C mais C. 1 vezes 1 mais 1. Isso aqui é C ao quadrado mais 2C mais 1. Então, de cá eu tenho 4 mais C ao quadrado mais 2C mais 1. Tudo que tem C vem para cá da igualdade, o que não tem C vai para o outro lado. Então, aqui eu vou ter C ao quadrado menos C ao quadrado. Menos 6C menos 2C. Tá positivo e negativo, tá positivo e negativo. Isso é igual a 5 menos 9. Esse C quadrado corta. Menos 6C menos 2C, menos 8C. 5 menos 4, menos 9, menos 4. Menos 8 está multiplicando, passa dividindo. C é igual a menos 4 dividido por menos 8. Vamos simplificar aqui. Menos com menos vai dar mais. C é igual, divide por 4 e divide por 4. Eu tenho 4 dividido por 4, 1 e 2. Ou seja, o C é igual a meio. Para garantir que os meus pontos são equidistantes. Ou seja, a distância de A até C é igual à distância de BA até C. Ok?